Denison Menezes, tá bom? Essa ação no conjunto Denison Menezes é fruto de um trabalho importante do Fórum de Prevenção e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e outras drogas, principalmente por crianças e adolescentes. A doutora Alexandra tem uma atuação já bem notabilizada aqui na capital alagoana com esse tema, né? Principalmente por acompanhar crianças e adolescentes em situação de risco já há algum tempo. Já comprou muita briga importante, já conseguiu mudar a parte da realidade aí de abandono também dessas crianças, mas a luta continua. Tanto que agora eles estão partindo para o conjunto Denison Menezes, onde tem a intenção de implementar um projeto piloto que ajude, de alguma forma, a levar o Estado e outras organizações sociais também a atuar nessa região da cidade, que é uma região muito complicada, de acordo com as estatísticas da Polícia Militar e da Polícia Civil, uma área muito violenta. E o desafio é exatamente trabalhar nessa região. Bom dia, doutora Alexandra. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Obrigada por me convidar. Realmente é um grande desafio, porque é uma área que está chamando a atenção de uma forma negativa, né? E a gente precisa aprender a olhar os números, aprender a ler os números, né? Embora os números apontem como uma área com grande índice de violência, a gente, quando vai à comunidade, quando conhece a comunidade, vê que por trás desse número há uma enorme ausência. Uma ausência de solidariedade, uma ausência da sociedade e uma ausência principalmente do Estado, do poder público, né? Isso é muito importante. Por que essa iniciativa do Fórum em, obviamente, sair das reuniões mais burocráticas e partir para uma ação efetiva diretamente na comunidade? Ter esse olhar próximo dessa realidade. O que é que motivou aos integrantes do Fórum fazer essa ação, doutora Alexandre? Veja, hoje o município de Maceió, que é onde é a nossa atuação, é um município que, infelizmente, está coberto pelo entorpecente, né? Então, álcool, drogas, cigarro, né, que é o tabaco, está à mão de crianças e adolescentes em todo o município. Não há um lugar nesse município que a gente possa dizer assim, está livre, né, desse tipo de substância. Hoje a gente vê o comércio indiscriminado de álcool e de cigarro para crianças e adolescentes, sem nenhum controle, né? Assim, apesar da força grande que o Estado tem feito do ponto de vista policial para coibir essas práticas, a gente vê que é impossível o Estado, como repressão, dar conta dessa situação. Hoje se entende que o vício, né, a adicção, ele é um problema social, muito mais do que do indivíduo. É um problema da sociedade atual, que é uma sociedade de consumo, de prazer imediato, uma sociedade imediatista, né? E isso é o produto que a nossa sociedade e as nossas gerações estão deixando para as crianças e adolescentes. Então, se nós não nos unirmos e entendermos que esse é um problema social grave, é uma doença da nossa sociedade nesse século XXI, a gente não tem como reverter. Não adianta acreditar que a polícia sozinha vai conseguir reverter isso. Então, diante dessa compreensão, o Fórum resolveu pegar a área que é apontada estatisticamente pela segurança e pela saúde públicas como a área que tem o maior índice de crimes violentos, letais e intencionais, que são os homicídios, latrocínios, etc. E o maior índice de comércio de entorpecentes, para a gente atuar. Mas atuar como? Não com a repressão, que é o que se coloca como segurança pública, mas hoje as pessoas sabem que segurança pública não é repressão, não é a polícia. A polícia sozinha, repito, não dá conta, é impossível. Mas com saúde, educação, assistência social, presença do Ministério Público, presença das instituições religiosas, da sociedade civil. Então, todas as entidades que compõem hoje o Fórum vão propor à comunidade do Denison Menezes, segunda-feira, 6 meses de uma atuação própria. Quer dizer, vão dizer à comunidade o que é que nós temos hoje aqui e o que é que nós podemos fazer nos próximos 6 meses de diferente.
para a gente junto mudar essa realidade. Por que 6 meses? Porque a gente precisava dar um espaço de tempo para que a gente avaliasse se a nossa atuação teve alguma efetividade. Uma vez que ela der efetividade, evidentemente que... Estamos todos torcendo para que dê, porque como o projeto é piloto, né, para você que está me acompanhando e mora em regiões tão violentas, né, quanto o Denilson Menezes, essa região que vai começar esse trabalho específico do fórum, há a expectativa também de que, dando certo, esse modelo se espalhe para outras áreas da capital. Primeiro que a iniciativa de sair dos gabinetes, de sair das reuniões mais burocráticas e ir até a comunidade já é um diferencial. Ouvir a comunidade. Vocês vão levar propostas, mas tenham a certeza e a convicção de que também vão ouvir muitas cobranças e não devam ser poucas. Mas, obviamente, é uma troca e nesse processo de troca, o principal é que a paz possa se instalar naquela região e principalmente essa mudança de hábito. A atividade vai acontecer numa escola, a Escola Estadual Maria Ivone. Quem pode participar? Qualquer pessoa da comunidade? A comunidade deve participar, porque exatamente como você disse, a gente só sabe dos problemas reais da comunidade se a comunidade for lá falar, né? E é uma oportunidade ímpar em que vai estar lá presente gestores de todas as áreas. Vão estar vários programas, o consultório de rua, a equipe de saúde mental do município, a equipe de saúde mental do estado. Porque saúde mental é a que lida diretamente com álcool, drogas, tabaco, com as adicções de uma forma geral, algumas outras doenças psiquiátricas, mas a gente está tratando especificamente desse vício, né? Dessas substâncias psicoativas que fazem tanto mal a crianças, adolescentes, gestantes, nutrizes. Vai estar a educação do município e do estado. Então a gente vai tentar ver qual é a carência daquela região, né? Que vagas faltam naquela região de escola. Vamos tentar implementar isso para o ano que vem, para não ter nenhuma criança fora da escola. Como é que uma mãe, a maior parte das famílias é monoparental e é matriarcal, né? Como é que a mãe sai para garantir o sustento dos filhos sem ter com quem deixar as crianças? Na hora que eu saio e deixo as crianças sozinhas, é óbvio que a rua toma conta. E a rua hoje não tem a presença do Estado. A rua hoje tem a presença do tráfico. É verdade. Um detalhe importante também nesse aspecto, essa falta, né, de estrutura para garantir exatamente que os pais possam trabalhar, lamentavelmente se aplica para as escolas. Eu fiquei impressionado que alguns conjuntos que foram construídos naquela região, para atender exatamente famílias que moravam na orla lagunar, tinham duas questões. Primeiro, que a região não oferecia condição de trabalho para famílias que originalmente e tradicionalmente lidavam com a pesca. Exatamente. Isso é um drama, porque lá em cima eles não tinham como obter pelo menos o alimento diário. O outro problema é que alguns conjuntos foram construídos sem a presença da escola. Eu não entendo como é que, em algum momento, né, o poder público permitiu o nascimento de um conjunto residencial sem um posto de saúde específico para aquele conjunto e, principalmente, a unidade escolar. Eu acompanhei, quando trabalhei alguns anos atrás, na Secretaria Municipal de Educação, a entrega de algumas casas e semanas antes, nós estivemos lá com o secretário à época. E aí a pergunta da comunidade: cadê a escola? Não tinha escola. Aliás, o projeto previa a escola, mas durante o acompanhamento da execução da obra, não foi cobrado da construtora que entregasse a escola a tempo. E aí, como é que você vai transferir tantas famílias sem essa condição? Só aí já há um prejuízo. Doutora Alexandra Bürlin, o que é que a senhora imagina que deve acontecer daqui para frente com essa atividade na segunda-feira? Claro que os reclames nos primeiros dias vão ser tremendos, mas em compensação, estando a presença de Estado e município, acredita-se que cada um deva assumir a sua responsabilidade? Veja, é um esforço conjunto. Né? Nós vamos ouvir a comunidade e a intenção é estar presentes na comunidade, presente fisicamente. Né? O Ministério Público assumiu esse compromisso. As demandas com relação ao poder público, pelo que nós percebemos, vão ser assumidas administrativamente, sem nenhuma objeção. Né? O reconhecimento do problema e a busca por uma solução pacífica é a nossa meta. Né? Mas o Ministério Público está presente. Então, a gente identificando dificuldades,
a gente vai partir para os meios judiciais se for necessário. Né? A ideia é resolver conversando, dialogando, mas a lei está a favor também para fazer com que isso venha acontecer. Exatamente. Na época, você tocou num ponto muito importante. Na época que a comunidade da Orla Lagunar foi transferida para o Carminha, nós passamos 2 anos fazendo audiências públicas daquela comunidade e tentando firmar um termo de ajustamento de conduta com o governo do estado e município, justamente para impedir a transferência da comunidade sem escola e posto de saúde. Na época, vários adolescentes que moravam na Orla Lagunar e que nunca tinham tido nenhum problema com a polícia, assim que se mudaram para o Carminha, passaram a ter. Por quê? Passaram a ter os dias ociosos. Porque nós tínhamos conseguido na Orla Lagunar o encaixe daqueles adolescentes na escola. Apesar de todas as dificuldades, através do termo de ajuste, nós já tínhamos enquadrado eles nas escolas. E algumas escolas competem, né? Que era o programa de erradicação do trabalho infantil. Então, esse diagnóstico que você fez é muito preciso e muito claro. Nós temos vários adolescentes que nunca tinham dado problema e passaram a dar. Então, um dos índices que é assim, bastante evidente quando a gente trata com ato infracional, que é o crime praticado por adolescente, é a saída da escola. Como eu venho de família de professores, né? Minha mãe é professora, eu também tive a oportunidade de dar aulas. Minha irmã é professora, meu irmão é professor também de educação física. Eu passava a incluir na minha pergunta das entrevistas com aquele adolescente ali que estava, né, em algum momento, em algum ato infracional, há quanto tempo ele estava fora da escola. E, em geral, o mínimo era 1 ano. E nesse 1 ano, né, a mudança de comportamento deles, conversando com os pais principalmente, às vezes os pais pessoas de idade, ou as avós também, né? Mães que tiveram os filhos, os abandonaram a sorte com os avós, que são pais 2 vezes, mas não tem mais a mesma energia. E aí os adolescentes com aquela explosão e o contato com a rua, em 1 ano fora da escola mudavam o comportamento completamente, né? É muito triste essa realidade nossa, né? E assim, nós estamos vivendo num conflito de gerações muito grande. Porque se nos anos 60 a droga era vista como um libertador, como uma coisa de inspiração artística... Ou de contra a repressão, né? Hoje, a droga é um bem de consumo. A droga é um fim em si mesmo. E o vício está ficando cada vez maior pela ausência de questões estruturais. Nós temos hoje, em toda a cidade, eu repito, em toda a cidade, drogas circulando livremente, álcool sendo oferecido para os adolescentes dentro de casa pelos pais, falta de controle dos pais na hora de permitir que os filhos vão para a festa A, B e C. Né? A falta de compromisso de muita, eu vou falar uma parte, porque a gente tem sim uma parte de empresariado bastante consciente, que luta junto conosco, né? Mas tem uma parte do empresariado que não tem compromisso nenhum, que quer ganhar dinheiro com a venda de bebida alcoólica e com a venda de entorpecentes e com a vulgarização da sexualidade muito cedo entre os adolescentes. Outro problema gravíssimo, né? Porque esse acesso deles, principalmente na mudança, né, corporal que acontece em meninos e meninas, sem a informação e ausente da escola, né, que agora vai ter que se redimensionar para tratar de sexualidade, faz com que eles iniciem a vida sexual muito cedo, em alguns casos adquiram doenças sexualmente transmissíveis e também dentro desse contexto as adolescentes engravidem, né? É muito comum crianças antes era com pouco mais de 15 anos, mas agora cada vez menos engravidando. E formando famílias desestruturadas, né, com poucas perspectivas de ascensão social e com grandes chances de repetir os graves erros dos pais. Né? Nós temos hoje, a maior parte dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são pais. Pessoas antes de 18 anos, né? Com 1, 2, 3 filhos, cada um numa relação diferente. Para você que está ouvindo essa entrevista com a promotora Alexandra Birling, ela está revelando aqui que parte dos adolescentes que hoje estão cumprindo as medidas, né, socioeducativas determinadas pela Justiça já são pais.
ou seja, estão abaixo dos 18 anos e também já são pais, pelo menos biologicamente. Socialmente falando, essa relação pai e filho praticamente nem existe, eles né? têm um vínculo afetivo muito grande. Existe o vínculo. Inclusive, esse vínculo os ajuda na recuperação. É incrível, né? Tudo tem um lado positivo. Olha aí. Esse lado positivo a gente vê. A gente vê, por exemplo, desse próprio grupo, Denilson Menezes, meninos que são egressos do sistema e que conseguiram se recuperar. Boa notícia. Graças à família. Devem servir de exemplo exatamente para os outros hoje, casos, adultos recuperados, apesar de todas as desgraças das unidades de internação, apesar de todas as mazelas e as poucas oportunidades, pessoas que conseguiram se reerguer e sair de uma vida assim bastante turbulenta. Né? Então, assim, o esforço pessoal é uma coisa extremamente importante. Daí porque a gente está tentando juntar tantas áreas distintas de atuação para a gente conseguir ter uma abrangência cada vez maior. Porque, às vezes, você se identifica com uma área, não se identifica com a outra, você consegue uma ajuda num ponto, não consegue no outro. São perspectivas e olhares absolutamente diferentes. E é essa a intenção do fórum, manter a diversidade. Eu queria colocar a estrutura da Jovem Pan News à disposição, porque eu sei que a comunicação nessa história toda tem um papel fundamental. A gente chega até eles lá no local. Inclua a Rádio Jovem Pan, claro, caso a senhora queira, trazer grupos de adolescentes, grupos de jovens, aqueles mais comunicativos. É possível que se descubra grupos folclóricos, né, ou manifestações culturais, e o rádio está aqui para fazer essa divulgação, para mostrar esse outro lado, o lado do Denilson Menezes, que quer sobreviver a tudo isso e quer voz e quer espaço. É um projeto que está se iniciando e, consequentemente, não se esgota aqui. Pelo contrário, estamos dando o pontapé inicial, principalmente porque começa já na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, na Escola Estadual Maria Ivone, tá? É o Fórum de Prevenção e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e outras drogas por crianças e adolescentes, que vai estar envolvendo setores, vários segmentos da sociedade civil organizada, do Estado e também do município, mediados pelo Ministério Público. Quero que conte com a gente, doutora Alexandra, e fico na torcida para que realmente isso possa avançar, para a gente trazer aqui outros números e outra realidade. 6 meses significa dizer que esse segundo semestre é uma grande chance que o conjunto Denilson Menezes tem de, obviamente, ter uma nova cara, uma nova maneira de se apresentar também para a sociedade. Pode espalhar essa notícia lá, ficamos à disposição, doutora Alexandra. Eu agradeço muito a vocês. E espero realmente a presença de vocês também lá na comunidade, na audiência pública. É imprescindível a participação da comunidade e dos jovens para falar, né, para a gente poder entender a realidade, porque só entende a realidade quem vive no local. É verdade. Muito obrigada pela... Conversamos com a promotora Alexandra Birling, ela trazendo detalhes dentro da nossa programação. Estaremos acompanhando, sugestão de pauta já para os colegas que nos acompanham também pela internet, tá? Agora são